Ora quem diria que Lula iria sentir inveja do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o petista reclamou por nunca ter sido chamado de mito. Veja o vídeo. Eu faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Mito é coisa de miliciano. Mito é coisa de autoritário. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais comício, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. De fato, o codinome mito encarnou em Jair Bolsonaro por sua extrema coragem e ousadia, além de sua maneira transparente de dizer o que pensa e de se comportar. O presidente sai às ruas e vai ao encontro do povo. Faz isso com prazer e é uma figura simples de um homem que sofre com o sofrimento do povo. Lula é extremamente o contrário. Comandou o maior esquema de corrupção da história, impôs sofrimento ao povo enquanto se chafurdava no mar de lama e de propina. E isso é inegável, embora esteja em andamento uma operação para transformá-lo em ex-criminoso. De qualquer forma, nunca será mito. Meliante talvez seja a melhor qualificação para o ex-presidiário. E veja só o inacreditável. Gilmar Mendes diz que Lula pode pedir indenização por ter ficado preso 580 dias. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva do PT pode, se quiser, requerer indenização por ter passado 580 dias preso. Mendes ainda destacou que a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, julgada pela corte, não será revista. Ele disse que a questão está resolvida porque eles julgaram o habeas corpus da suspeição de Moro na segunda turma e que o STF tem que ser rigoroso com as regras processuais e não pode fazer casuísmo com o processo por se tratar de A ou B. Ora, é bom deixar claro que Lula não foi inocentado, muito pelo contrário. A declaração do ministro Gilmar Mendes é, no mínimo, irresponsável. Bem, o curioso é que antes de receber a benesse do STF, o petista defendia o movimento Fica em Casa e chegou a fazer apelo para a população em entrevista vinculada nas redes sociais. Agora, de posse de sua elegibilidade para as eleições de 2022, Lula já entrou em contato com Paulinho da Força do Solidariedade e outros membros da Força Sindical, a fim de se intensificar viagens pelo Brasil e aproximar-se de políticos do Centrão. Sabe o que seria bom? O Brasil requerer uma indenização em relação a Gilmar Mendes por ter rasgado a Constituição e virado praticamente um líder de torcida de pompom na mão para colocar um ex-presidiário rodando o país com um Fique em Casa gourmet. Vale lembrar que os ministros do STF atuaram em outros casos, como do deputado federal Daniel Silveira e do jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio, sem nenhum zelo pelas regras constitucionais que Gilmar tanto invoca no caso Lula. Mas essa é a nossa Suprema Corte, totalmente parcial.